Paula, seja muito bem-vinda ao meu quadro aqui chamado Bate-Cabeça, né? Aí eu sempre trago pessoas que estão aí fazendo toda a diferença no meio underground. Fiquei, né, muito feliz de saber que você topou o convite, né? Ainda mais por ser aqui da região. Eu moro em Garça, né? Verdade. Nossa, muito É, muito pertinho. Não, pertinho. muito E, pertinho. e é muito legal saber que pessoas como a Midgard e você têm a notoriedade no cenário brasileiro e vocês estão aqui hoje, né? Você representando o pessoal da banda e concedendo essa Sim. entrevista pra gente. Então eu queria que você apresentasse aí pra galera. Já tem uma galera aqui no chat já. Então, para quem não conhece, a Midgard é uma banda de heavy doom stoner metal, quer dizer, é heavy doom, mas não é aquele doom arrastadão, não é aquele doom operático, assim, é um heavy doom com muito de metal tradicional, muito de hard rock envolvido no meio. Assim, é uma banda meio louca, é uma banda de heavy metal feita por quem gosta de metal, para quem gosta de metal, né? Então, assim, a gente acabou de lançar um novo álbum no dia 2 de novembro, que é o Verdugos, né? O Uhum. Verdugos, ele é a realização de um sonho nosso, a gente queria lançar esse álbum há muito tempo, a gente existe desde 1999, a banda a, Sim. a banda já é bem antiga aí, e esse álbum deveria ter sido o nosso debut, não foi, né? O nosso primeiro, ele é o segundo álbum completo, assim, e a gente está bem satisfeito, a gente está trabalhando aí na divulgação, né, do álbum desde o final do ano. Então, super legal. Bom, eu queria saber, né, óbvio, mais sobre o álbum, como que tá sendo a repercussão da galera, como que tá sendo isso pra você, né? Que eu imagino que você falou a realização de um sonho. Conta um Sim. pouquinho pra gente. Tem alguma faixa favorita que você gosta de cantar mais, que você acha que o público gosta mais também? Então, o Verdugos, ele contém várias composições que já eram antigas para a banda, né? Porque quando a banda teve uma formação inicial, dessa formação inicial a gente tem dois membros agora, que são os nossos dois membros compositores. Então, Hum, assim, já tinha músicas que a gente tinha muita vontade de lançar desde os anos 2000, né? Então, assim, ele é um álbum extremamente emocional. A gente gosta de falar que ele é uma viagem de emoções, assim, ele causa emoções nas pessoas. Eu sou suspeita de falar de faixa favorita, né? Eu gosto muito da Pearls to the Pigs, que foi a primeira faixa, assim, que eu pude meio que levar a música, assim. Antigamente eu era backing vocals, né? E agora a gente tem três vocalistas, sou eu, o Fly e o Omar, a gente divide igualmente, né? No álbum tem faixas com todos, conduzindo, né? Eu gosto de falar conduzindo, fica estranho, né? Mas porque, na verdade a gente divide, né? Mas é. acaba tendo destaque para todo mundo nesse álbum aí. A temática dele, ele é um álbum sobre coisas da vida. Assim, ele tem uma pegada espiritual que não é dogmática, ele tem opiniões que poderiam até ser meio políticas, mas sem levantar bandeira, entendeu? É. Ele é um álbum composto de faixas baseadas nas experiências de cada um de nós, né? E ele contém a primeira faixa que a banda criou, que foi a Last Sanctuary. Ela fez parte da nossa demo cassete em 99, né? Então Nossa. foi bem legal recriar ela, é isso aí. Ai, que bacana. E assim, fiquei sabendo que teve uma festa privada, né? Que o pessoal da imprensa colou. E como que foi isso pra vocês, né? Que eu acho que agora, não só assim aqui no interior que a gente já conhecia vocês, óbvio, mas eu acho que agora tá tomando uma proporção muito maior, né? Do que, né, que realmente vocês merecem, né? Esse Obrigada. reconhecimento. Então, você tinha perguntado da repercussão, né? A gente não sabia como que ia ser trazer a mesma sonoridade de uma banda que surgiu lá em 99 e querer manter essa sonoridade agora em 2024, né? Que foi quando o álbum foi lançado, sendo que tanta coisa mudou no cenário nacional, assim, do metal, né? Em termos de preferência mesmo até da galera. Você vê que o pessoal tá mais focado num tipo de som que não é o Heavy Doom. O Heavy Doom, ele teve uma grande fase de 2000 a 2008, mais ou menos, 2000 a 2010, vamos dizer assim, Uhum. junto com o gótico, que foi aquela coisa assim, tinha aquele boom de typo negative e tal, e depois isso aí deu uma sumida e deu espaço mais para o que a gente está vendo agora, que é bastante foco no death, no thrash, né? Que nada contra, lógico, né? Mas tipo assim, é questões de foco, né? Então a gente não sabia como que ia ser a recepção daquilo, né?
E a gente ficou bem surpreso na festa de lançamento, teve a festa de lançamento fechada para a imprensa na Woodstock Sim. Records, e no dia seguinte a gente realmente fez um show lá ao vivo, né? Lançou o álbum ao vivo lá no show. E a gente ficou bem surpreso, bem feliz, lógico, né? Do pessoal chegar e falar, nossa, olha, eu lembro de vocês, eu tenho o From Ashes, eu tenho a demo, sabe? Tipo, nossa, não acredito que é mesmo a mesma banda, sabe, de volta, né? Então, assim, isso foi bem empolgante. E a gente estava um pouco, assim, curioso para saber o que os meios de comunicação iam achar do álbum. Até o momento a gente só teve resenha positiva, assim, muitas resenhas, mas muito mesmo, né? Assim, se você entrar no nosso website, a gente tenta manter atualizado, sabe? Mas é muita coisa. Então, assim, realmente está tendo uma divulgação muito ampla, bastante entrevista, bastante gente interessada em saber, sabe? Está sendo muito legal, assim, muito legal, muito positivo para a gente. Ai, que bom, que bom. Eu fico muito feliz, que é daqui do interior, né? A gente sempre tá aqui. E é difícil, né? Foi até uma coisa que eu tava comentando até na entrevista anterior com o Marcelo, a gente falando, né, dessa parte do pessoal apoiar mais o som autoral, né? Porque às vezes tem festival, tem isso, tem aquilo, banda cover e tal, nada contra, todo mundo precisa ganhar dinheiro, principalmente aqui no Brasil, que é difícil a gente viver da banda que a gente faz, né, do trabalho musical e tudo mais. Mas é bem legal ver uma banda como vocês, assim, de tantos anos despontarem na cena do jeito que vocês estão, sabe? Isso é bem bacana. Olha, temos pergunta do chat. Beleza. Vamos ver o que a Rafa tá falando. Bem sabemos que a Paula é uma vocalista maravilhosa. Ah, obrigada. Bem, quero saber como que é pra ela conviver com uma banda onde... Como é pra você se sentir sendo vocalista dessa banda e qual é a música mais difícil pra você cantar, assim? Hum. Bom, eu nunca achei que eu fosse ser vocalista na banda. Eu sempre falo isso, eu não sou cantora. Assim, eu não sou uma pessoa que posso falar, uau, eu sou cantora, sabe? Assim, eu faço aulas de canto, sim, mas, tipo assim, nunca foi com essa pretensão, não tinha intenções de estar, assim, na banda. Então, assim, eu fazia uns tecladinhos aqui, sabe? Fazia uns bequinhos ali, né? E sempre ficou por isso mesmo, mas de tanto conviver com ele sempre no ensaio, às vezes o Fly, o nosso frontman, né, nosso vocalista principal, ele é baixista também, e ele teve uma fase que ele teve uma amidalite terrível, ele não conseguia Nossa. cantar, só que a gente não queria que a banda ficasse sem ensaiar, e eu comecei a substituir ele no ensaio, e de repente ele começou a pintar umas ideias, nossa, se a gente dividisse essa faixa, tal, né, e começou assim, vamos gravar essa faixa dividindo, e assim foi, né. A música mais difícil para mim para cantar, na verdade, são as que têm os tons mais baixos. Que eu fiz a divisão de voz com ele de uma maneira que eu fiquei com tons baixos, porque o tom de voz meu e dele, os dois são bem altos, assim. Então, por exemplo, a Last Sanctuary, ela é uma faixa que, tipo assim, ela começa num tom bem baixo para minha voz. Então, para mim é muito difícil, assim, bem extenuante, eu conseguir projetar uma voz mais baixa. E isso provavelmente vai acontecer ainda em algumas faixas que a gente vai dividir, porque elas não foram criadas para mim, entendeu? Elas não foram Entendi. criadas com esse intuito, né? Mas é isso, para mim é mais difícil fazer os tons baixinhos. Entendi. Pronto, Rafa, tá responde, gente. Manda pergunta aí no chat enquanto isso. Sei que eu tenho as minhas pautas aqui, mas vocês mandem que a gente vai fazendo aqui conforme o tempo. E assim, queria saber como é que foi pra vocês abrirem, né? Né, abrirem não, vocês cantaram, né, ali com a Letter, né? Como é que foi isso, junto com a Maiara, né? Foi um momento muito especial, porque a gente não tinha planos, não sabia que isso ia acontecer, né? Aham. A Léder, ela não tinha, na verdade, um show marcado aqui no Brasil, ela veio aqui por causa da Maiara, né? Ela veio acompanhar a Maiara no show que eles estavam fazendo lá do Torture Squad. Aham. E pintou a ideia de fazer o show em São Paulo, e a gente foi convidado para participar. Eu falei, mas nossa, como nunca, né? Lógico,
muito. E assim, nosso vocalista é muito fã da Leather desde a época do Chastain, né? E, tipo, foi lindo, cara, porque, tipo assim, ela é uma pessoa realmente incrível, ela é sensacional, ela é uma pessoa muito amistosa, muito simpática, assim, em nenhum momento a gente se sentiu como uma banda de abertura ali, porque a gente estava convivendo todo mundo ali no backstage, no camarim, sabe? Tipo, numa igualdade, assim, incrível, assim. Foi muito maravilhoso, de verdade. Ai, que legal. A Lela é uma maravilhosa, né? Já entrevistei ela aqui também. Ela é muito legal, gente, É- muito legal. ela valoriza muito as pessoas, assim, todas as pessoas. Nossa, Sim, sim, enfim. ela é super gente boa. Então, mas temos mais perguntas. Queria saber se vai ter alguma música onde a Paula vai cantar solo, se tem algum projeto solo seu. Não tenho, assim, não tenho. Eu não tenho. Eu, às vezes, penso que eu gostaria de fazer alguma coisa solo, mas não dentro da Midgard, porque, tipo assim, a gente realmente tem essa parceria. O que o Fly fala, ele que compõe, né, a maioria das coisas, é que para o próximo CD ele quer que eu tenha mais passagens, assim, ele quer criar mais coisas para mim, né? Porque Uhum. realmente, como eu te falei, não houve um planejamento. A gente decidiu que eu ia dividir essas faixas com ele, literalmente 2 semanas antes de terminar as gravações, assim, Socorro! E aí, como é que foi assim, isso? Foi assim. foi tão espontâneo. Foi tão espontâneo. Aí, o que que a gente fez? A gente gravou a Approach to the Pigs, que já era uma coisa que, tipo Uhum. assim, desde os ensaios, eu mesmo tinha manifestado vontade. Falei, eu queria gravar essa música. Assim, eu falei meio até com vergonha, né? Porque eu achei que ia ser muito pedir isso para eles, né? Uma música tão antiga. Aí eles falaram, vamos fazer, né? Aí a gente fez. E no estúdio, do nada, eu e o Fly, sem comunicar a banda, a gente decidiu que eu ia fazer a Last Sanctuary também e a gente montou ela ali no estúdio. Aí eu voltei para regravar algumas partes sozinha e tem um arranjo no final que tem uma voz mais, um operáticozinho ali. E eu enfiei aquilo de surpresa, surpreendi a banda com aquilo, entendeu? Eu Que falei assim, então eu fiz incrível. um negócio no final e eu não sei se vocês vão gostar. Aí o que que a gente fez com essa faixa? A gente também não tinha falado nada porque é som do Dharma, vai vendo. Aí a gente pegou, mandou para eles essas faixas assim, e a gente mandou uma versão da Last Sanctuary só na voz do Fly. Aí eles Uhum. escolheram a que tem as duas vozes. Aí eu fiquei bem Incrível. satisfeita, né? Ai, Falei, que que legal. bom. Então foi. Então foi assim. Mas eu acho que talvez o próximo CD tenha algumas coisas com maior participação minha. Agora provavelmente você deve colaborar mais, né? Principalmente porque, né, você tá toda inserida no projeto. Acho que não tem nem como, né? Então, na verdade, assim, a gente está em estúdio no momento, mas não é Hum. para. A gente está fazendo um EP, um mini EP de 3 músicas. Ah lá, galera, E pegamos um spoiler. pegou spoiler. Esse mini EP de 3 músicas, ele deve sair talvez no próximo mês já, entendeu? Mas Uhum. esse ainda não é aquele que vai ter muita participação minha. E Esse sobre, ainda é meio no esquema de além desse cover. EP, a gente vai conseguir ouvir alguma coisa, algum clipe, alguma coisa assim, dessas novidades? Alguma Então, coisa? quando a gente finalmente terminar de gravar, porque tem uma música nesse EP que a gente está gravando a 1.000 mãos, assim, basicamente. A gente está fazendo com Hum. vários vocalistas, um no Rio Grande do Sul, um em São Paulo, e a gente Nossa! aqui. Então, assim, tá sendo uma coxa de retalhos, mas a intenção é que a gente tenha um videoclipe para essa faixa aí, que eu tô falando, né? Olha lá, galera, quem sabe? O duro que eu acho que eu não posso perguntar mais nada. Se eu perguntar, acho que é capaz da Suzy falar assim, Cíntia, não. Enfim. Pode Eu ia perguntar, não tem perguntar se pode problema. soltar o spoiler de algum vocalista, ou pelo menos uma dica de algum vocalista Não, tá. conhecido, assim. A gente está gravando com o Alex Voorhees, do Imago Mortis, Galera. porque, Nossa, fazia muito tempo que eu é, não ouvia falar dele. então, Caraca. e com o Ronaldo Simula, o Magu, que era da Delft, é, Nossa. meio que desenterrei o Magu ali, fazia um tempão que Mulher. ele não fazia nada. Eu e o Alex, a gente tem vários projetinhos juntos, a gente faz bastante coisinha junto, assim. Às Hum. vezes eu acompanho letra para projetos dele, e ele é muito meu amigo. A gente conversa praticamente todo dia. Então, assim, na pandemia, a gente estava muito entediado, né? Aí ele Imagino. veio, ah, aí ele compôs essa música, ele veio com ela, e tipo assim, com a música pronta e com os nananá.
E ele falou, ó, você não quer jogar uma letra em cima disso aqui? Eu falei, apaixonei na hora pela música, assim, virou a faixa que eu mais desejava, assim, ver lançada em alguma coisa. Aí calhou que ela engavetou, o Imago não fez ela. Aí passaram-se, né, todos esses anos, eu virei para ele e falei assim, mano, eu quero gravar essa música com a Misga. Eu falei, só que eu Hum. queria que você cantasse, né? Eu pensei em chamar o Símbolo também. Aí, tipo assim, você tá vendo minha gata tá deitada em cima do ring light, né? Você tá vendo que minha luz tá Ah, indo, minha luz tá indo e eu voltando. percebi, tá tudo certo. É. Aí a gente tá fazendo esse projeto a várias mãos, né? A gente fez um instrumental, o Símbolo tá gravando lá em São Paulo, o Alex já mandou a parte dele, e eu e o Fly, a gente tá meio que decidindo o que que a gente vai fazer ali. Então, assim, é isso que tá enroscando. Aí, Ai, que fora isso, incrível. tem uma faixa das antigas, assim, uma recriação de uma faixa da época das demos, e um Uhum. tributo a uma outra Ah, banda, ai, que né? É isso, legal, que bem curtinho, legal. é só para lançar alguma coisa nesse ano ainda. Ai, que bacana. E falando em lançar coisas, eu queria saber de turnês, shows, o que que temos? Temos coisa aqui pra gente do interior curtir, temos coisas em São Paulo, Brasil, Europa, o que que a gente tem de novidade pra gente poder ver Então, vocês? a gente é muito ruim de ter uma agenda muito antecipada de shows, assim, pelos compromissos pessoais dos meninos da banda, né? O Omar, nosso guitarrista, ele é engenheiro civil. E ele é engenheiro de grandes obras, então, assim, o tempo todo ele está viajando para cuidar de uma obra ou outra, e ele tem que ficar lá, tipo, o mês inteiro, às vezes 2, 3 meses fora, que é um Uhum, período que, tipo assim, ele vem ensaiar, mas, tipo assim, para a gente combinar de viajar, realmente, tipo assim, fazer uma coisa bem extensa, a gente nunca consegue. Então, entendi. assim, aparecem os shows meio que de surpresa para a gente, tipo assim, ó, daqui uns 20 dias vai ter isso aqui, vocês conseguem encaixar, e a gente vê a agenda de todo mundo e vai. Agora, no segundo semestre, a gente provavelmente vai se apresentar em algumas cidades, São Paulo é uma delas. Não posso falar com quem, Minha nossa, a não Paula vai pode, deixar, vai matar a gente de ansiedade, chat. não pode, né? Tá Mas certo. vai ter uma coisa legal vindo aí, sim, no segundo semestre, já fiquem ligados, né? Prestem atenção, né, nos rolês Com que serão certeza, anunciados, com né? certeza. Gente, deixa o exclamação Midgar no chat. Tem o Insta da Paula e tem o Insta e YouTube, whatever, tem site oficial. Sigam, já vão atrás, já ativa as notificações pra, né, a gente saber que do rolê que vai acontecer aí no segundo semestre também. Temos mais perguntas do chat. Quero saber se vai ter ela cantando mais músicas de forma solo na banda ou ela sempre vai dividir os vocais. Essa a gente respondeu. Então, eu Mais não ou sei o que o Fly está menos. planejando. É, digamos que ele tá planejando ainda, Rafa. Enfim, vamos lá. O que mais que temos? Temos mais perguntas? Chat, joga aí as perguntas que aí eu vou fazendo aqui, tá? Ah, perguntaram aqui, ó. Quais são as suas inspirações no vocal? Nossa, hein? Hum. Agora é um ecletismo que vai baixar com força. Eu gosto de. Eu gosto mais de vocais masculinos do que femininos. As minhas inspirações são Olha. mais masculinas do que femininas. Começa daí. É bem esquisito isso. Mas eu gosto muito da voz do Shannon Hoon, do Blind Melon. Todo mundo deve lembrar do videoclipe da Belinha, No Rain, né? Nossa, que Desenterrando ali. bacana. Então, assim, Mulher, faz tempo que eu não vejo esse clipe. Fiquei até com vontade de então, assistir. a voz do Shannon Hoon é uma voz que, assim, me inspira bastante. Eu gosto de Sebastian Bach. Eu treino com músicas do Skid Row, né? Assim, quando eu tô... Agora eu vou falar de mulher. Eu gosto de Aurora bastante. Não tem nada a ver com metal. Adoro Aurora, é alternativo, mas ela faz umas vocalizações maravilhosas. Não sei se vocês conhecem, né? É uma menina norueguesa aí maravilhosa. Eu gosto de Stevie Nicks bastante, né? Deusa dos 70, né? Fleetwood Mac. Eu não sei, eu escuto muito grunge, gente, muito grunge, assim, mas eu nem diria que é para inspiração vocal, entendeu? Mais de É porque gosto pessoal é o mesmo. que me inspira, assim, musicalmente, né? Como artista mesmo, eu escuto bastante esse tipo de coisa.
Entendi. Você tem algum sonho, Paula? Não só assim, pessoal. Queria saber com a Midgard, assim, porque você fala com tanto amor e carinho da banda, dá pra gente perceber que não só como você é membro hoje porque você era fã, mas queria saber se você tem algum sonho com a banda, ou até mesmo o seu pessoal, assim, pra contar pra gente. Então, eu acho que o meu maior sonho com a banda é assim, eu cuido dessa banda desde 1999, então ela é meio que meu neném, entendeu? Uhum. Antes de eu ser vocalista da banda, eu estava nos bastidores da banda. Então, assim, eu sempre trabalhei com eles, como produtora fonográfica, né, como empresária. Cheguei a ser assessora de imprensa deles antes da Som do Dharma acontecer, né? E então, para mim, eu acho que o meu maior sonho para mim é que as pessoas queiram receber a banda nas suas cidades, entendeu? Eu acho assim, o, o que seria o auge para a gente realmente é participar de grandes festivais, entendeu? Tipo, no interior mesmo da cidade, sabe? Tipo assim, um Araraquara, um Franca, um Poços, sabe? Tipo assim, não tô falando de um Bangers Festival nem nada disso, entendeu? Aham. Mas assim, eu acho que a banda ela merece ter uma visualização maior, entendeu? Em termos de conteúdo, independente do rock. Eu acho que o que barra muitas coisas, às vezes, é essa ideia de que tem que estar dentro de uma caixinha, né? Da pessoa ver que como eu estava te falando, heavy doom, e a pessoa já ficar automaticamente entediada, tipo, não, do metal é de Ah, dormir, de arrastar, sabe? Não, tipo assim, pelo menos a pessoa ter a curiosidade de ir lá ouvir voluntariamente, sabe? Eu acho que é isso aí, é um reconhecimento. Eu gostaria que houvesse um maior reconhecimento para a banda, esse é o meu sonho. Agora, sonho pessoal, cara, não, eu não tenho muitos sonhos pessoais, assim, eu sempre vivi a 80 por hora acima, sabe, sempre fiz tudo que eu tive vontade na vida, né, então, assim, sim. não sobrou muita coisa, assim, para Ô, realizar. louco, será? Não cantar com alguém? Não sei. Dividir o palco com alguém? Não Não, sei. as pessoas que eu gostaria já morreram, porque eu sou bem, Ai, é. No grunge, se a gente for falar, então, olha, eu tinha um sonho que era conversar com o Mark Lanegan. Ele Nossa, morreu, cara, de Covid, sabe? Tipo assim, então, puxa, pesadíssimo. era o último grande mestre do grunge que eu tinha vontade de conhecer, sabe? O cara faleceu, infelizmente. Vinha para São Paulo direto, tocava em barzinho, assim, na esquina. Verdade. Tipo, alguém me falou, eu tava na Moca. Uma pessoa veio me falar assim, eu tava passando na Moca, um dia eu vi um cara fazer um violão em voz, bati o olho, Era era Mark ele. Lena. Eu falei, não pode ser, sabe? Eu falei, não pode, não acredito nisso, sabe? Ele vinha sempre pra cá e eu nunca fui ver. Ah, que arrependimento, né? Enorme. E eu tinha um sonho muito bobo, que era conhecer o Marilyn Manson. E eu conheci, sabe? Já matei esse Caraca, sonho. tu conheceu o Merlin Manson, meu Deus, Conheci, que conheci, conheci. loucura! E Eu, conhe- aí, eu, como é que foi isso? eu conheci ele em 2007, quando ele veio fazer a turnê, e ele fez uma vernissage na Galeria Romero Brito, porque eu não sei se você sabe, ele é artista plástico. Sim, sim. Então, Nossa, eu não e sabia ele que ele tinha tá. feito. Nossa, que Aí aleatório. ele trouxe os quadros dele e fez uma vernissage. E eu era chefe de redação do jornal aqui em Bauru e me mandaram para cobrir, fazer cobertura, né? Então, foi sensacional. Ele é muito tímido. Sério? Ele é Caramba. muito tímido, ele é muito delicado, ele é muito cavalheiro e ele é muito alto e extremamente cheiroso. Aí, Preciso galera, falar ó, isso. curiosidades. Nossa, essa do cheiroso pegou a gente, hein? Ele é O extremamente chat, caraca, o perfumado. chat tá em choque. Que Ele é muito doideira! perfumado. Que loucura! Ó, o pessoal tá falando aqui totalmente o contrário do que falam, né? Você vê que coisa? Ele é um amor de pessoa, gente, um docinho, de verdade mesmo, assim, pessoa fofa. Que da hora. Temos mais perguntas. Ah, olha só, essa pergunta é legal. Estão perguntando qual a música que mais marcou a sua juventude. Nearly Lost You, do Screaming Trees, Pronto, está respondido. que é um hino do grunge, né? A Pra quem trilha curte. sonora, trilha sonora do filme Singles.
Muito massa, muito massa. Eu não sou muito fã de grunge, mas algumas coisas eu ainda lembro dos anos 90 ali que eu ouvia. Ah, Hoje, todo mundo teve o grunge esfregado na cara nos anos sim, 90, né? Tipo sim. assim. Com certeza, com certeza. Se eu tivesse que escolher uma secundária, eu diria que é ah, provavelmente Pictures of You, do The Cure, Com certeza. Não, essa é maravilhosa mesmo. Essa eu né? concordo. Essa eu concordo. Muito top mesmo. E, Paula, conta pra gente assim, né? Baseado agora que você tá na banda, que vai vir né, ter esses shows de forma esporádica e tudo mais. A Midgard não pensa assim, sei lá, sair fora do país, fazer shows fora, ou vocês tirarem um tempo pra isso? Eu acho que é uma curiosidade que a gente tem, assim, particularmente falando. Então, a gente pensa, sim, claro, né? Mas a gente sabe que para uma banda underground hoje ir para a Europa é uma coisa que custa estar pagando para as bandas underground irem para a Europa, né? Então, assim, é uma coisa que a gente não pode. A gente até pensa nisso com uma certa frequência, né? Mas aí, entendeu? Então, eu acho que não está no momento ainda para a gente. Eu Entendi. acho que a gente precisa ter mais trabalhos lançados, eu acho que a gente precisa de uma divulgação maior no exterior, entendeu? Para ter um resultado de público adequado para um evento desse porte, sabe? É um evento, né, na vida de uma banda. Mas eu acho importante, sim, a gente pensa nisso, mas não, ainda não. Entendi. Bom, antes da gente finalizar, queria saber a sua opinião, né, sobre a cena nossa. Eu sei que é difícil às vezes a gente comentar isso, mas eu acho importante, relevante, principalmente que você falou dos festivais que a gente tem aqui no interior, tipo Araraquara Rock, tem até festival, acho que é em Santa Cruz do Rio Pardo também tem. Sim. Como é que é pra você, assim, hoje, depois de tantos anos, saber dessas oportunidades, assim? Você acha que ainda rola por conta da nossa cultura não ter o rock não ser tão, né? Você te fala do rock e do metal não ser o mainstream que a galera gosta de ouvir, a galera gosta de ouvir, sei lá, sertanejo, funk, essas coisas. E aí você acha que isso é uma dificuldade? Ou você acha que é mais uma questão de produtor, uma questão do. Como que você vê essas oportunidades? Você acha que falta mais? Eu acho, não, eu tenho certeza que falta muita oportunidade para todo Eu mundo. acho que, tipo, normalmente esse tipo de evento grande, ele parte de um edital, de um apoio cultural do governo local da cidade, né? Eu acho que imagina-se, né, que o público daria mais atenção para eventos de outro gênero musical, então não se foca muito na cena do heavy metal, né? A não ser que tenha um organizador muito envolvido que goste de metal e corra atrás disso, que é o que acontece em Botucatu, né? Tem lá o Douglas, o Pudim, que é o Verdade. vocalista da DAI, e ele Uhum. sempre faz todo ano, né? E ele chamou a gente, né, no último que teve, foi maravilhoso, assim, que Legal. evento lindo e bem organizado, sabe? Então, assim, tem cidades que têm a sorte de ter uma pessoa ali que está próxima do governo ou que está ligada nos editais e está preocupada com o rock e o metal. Então, assim, eu acho que é isso. Para mim, só pode ser isso, sabe? É uma falta de visão do governo mesmo em questão do próprio povo, né, cobrar, ou vamos fazer aí, ó, Dia Mundial do Rock tá vindo, bora montar um evento, sabe? Uhum. Alguma coisa assim, né? E às vezes parte também do pessoal de motoclube, muita É organização de verdade. evento, né? Eles dão uma força muito grande, né? Isso é verdade. Eles normalmente chamam bandas autorais. A gente já fez vários shows de motoclube, pelo menos uns 3, 4 desde o retorno da banda. Aham. Só que aí, por exemplo, quando aconteceu em uma cidade vizinha aqui, né, em Piratininga, teve um grande festival de motoclube. A hora que fiquei até empolgada, a hora que eu fui ver era só banda cover. Eu falei, né? Eu Ah, falo que eu não tenho nada contra a banda cover, sabe? Porque a maioria do. Eu tenho alguns amigos que trabalham na banda cover, mas Paulo. mescla, cara, E, mescla. e tem Por que banda não pode autoral. mesclar? Eu também concordo com você. Mas tinha que mesclar. Tem que Porque mesclar. tem que dar essa oportunidade para bandas como vocês que estão aí há tantos anos. Nossa, eu acho que eu vi um show da Midgard em Bauru.
há muitos anos atrás. Eu não vou lembrar. Eu acho que era Midgar com. Aí era um monte de banda. Era Midgar, Trator BR. Tinha uma banda. Ah, sim. É, nossa, era muito tempo. Isso tem muito tempo. Você sabe onde isso provavelmente foi? Isso provavelmente foi lá no Skydive, no campo de paraquedismo. Isso, foi lá mesmo. Foi lá mesmo. Eu lembro que eu fui de ônibus. Porque na época eu não. Menina, É. você era nascida? Aquelas isso Não, daí. eu sou de 80 e alguma coisa. Não, isso daí Parece foi em 2002. Nossa, parece 2000 muito e novinho. pouco, 2000 e Foi pouco. foi 2002, eu acho. É, Foi uma semana antes da gente tocar com o Halloween. eu tinha 15 anos, 15, 14 anos, eu lembro, eu pegava o ônibus pra ir ver as bandas. É isso aí. É, foi isso. Foi no clube de paraquedismo lá. E eu sinto que falta isso. Tem bastante lugar que faz cover e tal, mas eu sinto que ainda falta. Falta mais Sim. oportunidade. O pessoal do chat rindo, me chamando de velha, é incrível, tá tudo bem. Ah, É, é que eles não galera. sabem a minha idade, eles não estão sabendo quantos anos eu tenho. Então, mas eu acho assim, ó, as casas noturnas, eu até entendo que tenham uma certa reticência com ela. Mas quando a gente está falando de um show que está vindo de fundos municipais, estaduais ou federais, poxa, mano, né? Vai ser gratuito. Que custa, né? Fazer aí, Verdade. né? Já vem a verba pra isso, né? A gente sabe. Exato. Então, mas é isso. Bom, Paulo, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Obrigada, você é uma simpatia. Queria sempre desejar muito sucesso para você, para a banda, que vocês continuem aí ainda trazendo cada vez mais, né, essa parte do metal, do doom metal, que a gente gosta bastante, pelo menos eu e o Chad, a gente gosta bastante. A gente vai deixar o exclamação Midgar, pessoal, sigam todas as redes sociais da banda. E obrigada mais uma vez, Paula. Sério mesmo. O Você... prazer foi todo meu, gente. Foi muito legal. Obrigada pelo espaço, Cíntia. Massa Imagina. demais. E espero ver você em algum evento aqui, quem sabe em Com certeza. Marília, lá no Cão Pererê. Quem sabe alguém resolve levar a gente no cão, sabe? Tomara, né? Tipo, Lá sempre tem bandas então, autorais, você né? sempre tem, então, Tomara. né? De Vou repente o dar um pessoal nem toque. sabe que a gente está em Bauru, né? Acontece. Porque Pois é, muita isso é gente se surpreende verdade. da gente ser daqui, O né? chat ainda De falou repente é assim, falta de conhecimento. o chat ainda falou assim, nossa, Cintia, é daí do interior. Eu falei, gente, é. Não, não é. Eu falei, gente, lógico que é, cara, de Bauru. Às vezes a galera nem sabe, porque a Sim. banda tem uma qualidade muito. Como posso dizer, que a galera já associa com São Paulo, com uma capital, né? Não associa com o interior, né? Obrigada. É isso. Mas é isso. Obrigada, viu, Paula? Tá joia, Um valeu. beijo, Tchau, tchau, viu? pessoal. Tchau. Beijo para vocês. Obrigada. Obrigada. Sucesso.